módulo de renda fixa. E o primeiro passo, então, é a gente entender o que é a renda fixa, né? O conceito inicial de renda fixa, porque isso lá na frente vai ajudar a gente a fazer boas escolhas e entrar no momento certo, pegar os melhores títulos disponíveis. Olha só, então, para começar, eu tenho aqui um mapa básico, um fluxo básico, né, do que é a renda fixa. Para você entender, aqui no meio, a gente tem o intermediário financeiro. Quem que é o intermediário financeiro? O banco. Do lado esquerdo, a gente tem o agente superavitário. Quem que é o agente superavitário? É o investidor. É a pessoa que tem dinheiro, ela vai emprestar para o banco com o objetivo de obter um retorno, obter um lucro, tá? Do lado de lá, a gente tem um agente deficitário, que é aquele camarada que ele precisa de dinheiro emprestado. Ou seja, ele aluga dinheiro, né? Como você alugasse dinheiro, ele vai pagar um aluguel para ter o dinheiro na mão dele um tempo e depois ele vai ter que devolver esse dinheiro corrigido, então, desse valor. Esse é o agente deficitário. Muito antigamente, não existia esse camarada aqui, ó, o intermediário, que é o banco. Então, o agente superavitário emprestava direto para o deficitário devolvia para o superavitário com o acréscimo. Só que isso, com o tempo, o número de calotes aumenta muito, né? Aumentou muito, então começou a ficar complicado. E também as taxas se tornam muito altas devido ao número de calote, né? Isso ainda hoje existe, é legal, são os agiotas, né? Mas entrou então uma figura aqui no meio que ele controla. Ele faz o papel de pagar, ele garante o pagamento para o superavitário, que somos nós, investidores, e ele tem o serviço de cobrar do agente deficitário. E também fazer aquele controle para que não fique com o caixa negativo, beleza? Então, como que funciona o fluxo? Nós, investidores, temos dinheiro e queremos colocar essa grana para render. A gente empresta para o intermediário com um acréscimo. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, nós vamos emprestar R$1.000 para o banco e vamos ganhar por isso 5% ao ano, beleza? Coloquei na mão do banco R$1.000. Agora vem um outro camarada aqui, que está do outro lado do jogo, e ele tá ferrado, né? Precisa de grana. Então, o que ele vai fazer? Ele simplesmente pede dinheiro pro banco. O banco diz assim, eu tenho R$1.000 aqui para te emprestar. Na verdade, o banco não tem, é seu, é nosso. Ele pegou emprestado da gente, o banco. Mas ele tá na mão dele, né? Tá sob a custódia do banco. Ele diz, eu tenho R$1.000 para você. Eu te empresto, mas eu quero 20% ao ano. Ele não tem escolha, ele não é investidor, ele é um devedor, é um pagador de juros. Então ele aceita. O banco pega o nosso dinheiro, passa para ele, os R$1.000, e combina que vai cobrar 20% ao ano. Um ano depois, a gente volta para resolver essa parada. Esse camarada aqui devolveu agora R$1.200 para o banco. O banco pegou o nosso dinheirinho de novo e nos devolveu 1.050. Todo mundo cumpriu com o seu combinado. Isso aqui é perfeito, não existiu inadimplência, não existiu nada. Beleza? O que aconteceu? Aqui embaixo eu tenho o resultado. O agente deficitário saiu do caixa dele R$200. Tá? Ele não tinha nada, ele pegou 1.000, devolveu os 1.000 e mais 200. Saiu R$200 do caixa dele. O banco entrou R$150 e para nós entrou R$50. 50 mais 150 é o 200. Então, se você quer ficar a vida toda no mesmo lugar, pagando juros e nunca conseguir se aposentar com uma carteira previdenciária, você pode ser isso aqui, ó, um agente deficitário, tá? Aí você vai ter toda a vida dinheiro saindo do seu caixa, pagando esses dois aqui, ó, pagando o banco e pagando nós, que somos os investidores, tá? Esse cara sai dinheiro do caixa dele, entra dinheiro no banco, entra dinheiro para o investidor. Beleza? Bom, isso aqui foi para você entender como que funciona então esse fluxo do dinheiro. Agora, quando eu dou o meu dinheiro aqui, ó, esses R$1.000 para o banco, qual que é a garantia que eu tenho para pegar esse dinheiro de novo? Eu preciso de um comprovante, certo? Eu preciso de um título que comprove que eu emprestei R$1.000 para o banco. O banco emite esse título para mim. Ele emite um título para mim chamado CDB. Isso é o CDB. Quando eu coloco dinheiro na mão do banco, ele emite um título chamado CDB, ele faz todo esse mecanismo. Quando ele volta, eu devolvo o meu título de CDB. E agora eu pego o dinheiro corrigido de juros. Então, CDB é um dos ativos de renda fixa que a gente investe. Vamos falar um pouquinho dele. Olha só, então, CDB, que é o que a gente acabou de ver aqui. Bom, quando a gente fala de CDB, nós temos dois principais tipos, que é o CDB pré-fixado e o CDB pós-fixado. Então, basicamente, a diferença é que o pré-fixado, você já acorda uma taxa no momento da compra. E essa taxa, ó, é fixa, possui uma taxa de juros fixa. Então, quando a gente contrata um CDB pré-fixado, eu vou lá e faço um acordo com o banco. Ó, eu vou investir aqui nesse CDB por 5 anos. Coloco R$10.000 aqui por 5 anos. A taxa de juros é 5% ao ano. Pronto. Nos próximos 5 anos, eu vou receber 5% ao ano. É pré-fixado. Então, antes mesmo de dar o dinheiro para o banco, eu já fiz um acordo com ele, qual que é a taxa que ele vai me devolver. Pré-fixado. Beleza? Eu tenho também o pós-fixado. Pós-fixado, ele é atrelado a um indexador. Bom, e o que é um indexador, então? A gente tem 3 principais indexadores. CDI, Selic e IPCA. O que é o CDI? O CDI, ele é uma taxa de juros acordada entre os bancos. Significa Certificado de Depósito Interbancário. Uma taxa de juros acordada entre a maioria dos bancos. O CDI, ele anda muito próximo da Selic. A Selic é a taxa de juros básica do nosso país. Quem define a Selic é o governo. O governo, ele baixa e aumenta a Selic de acordo com o ciclo econômico, para acelerar ou desacelerar a nossa economia. E com isso, com a alteração da Selic, ele acelera e desacelera a economia, e assim ele consegue controlar também o IPCA, que é o índice que mede a nossa inflação. Então, basicamente, para vocês entenderem assim, ó,
Na mão do governo, existem os títulos públicos, que nós vamos falar aqui também, que é o próprio título que se chama Selic, aí a gente tem outros títulos, né? O título pré e os títulos pós-fixados, os títulos indexados. Vamos falar bastante desses títulos aí. Mas para você entender, existe a dívida pública interna, que é dinheiro nosso na mão do governo, dinheiro que os bancos colocam na mão do governo. Então, o governo ele tem a capacidade de tornar o crédito caro. Quando a gente falou lá, ó, do agente financeiro, que é o intermediário, né? A gente tem aqui o superavitário, o intermediário e o deficitário. O intermediário é o quê? O agente financeiro, o banco, beleza? Aqui a gente tem o governo. O que acontece? Nós emprestamos dinheiro para o banco. O banco, ele vai emprestar para o agente deficitário. Só que o dinheiro que fica aqui, o banco ele não tem, a conta não fecha certinha, né? Não é assim, eu emprestei 1.000, ele jogou 1.000 para cá. Voltou 1.000, devolve 1.000. Não, o banco tem caixa. Esse caixa, ele coloca na mão do governo. Ele deixa rendendo esse dinheiro na mão do governo, tá? Então o que acontece? Quando a economia do nosso país, ela está desacelerada, ela estagnou, o governo baixa a taxa Selic. Quando o governo baixa a taxa Selic, o que acontece? Esse dinheiro que o banco tem aqui, ó, ele não rende muito mais na mão do governo. Então, o banco prefere agora emprestar o dinheiro para esse camarada aqui, ó, que é o agente deficitário. Como que ele faz para incentivar esse camarada aqui a usar o dinheiro que está lá no banco? Ele baixa a taxa de juros. Aí, o dinheiro vem para a mão desse cara. Quando o dinheiro chegou na mão do deficitário, o que acontece? Dinheiro na economia. As lojas começam a vender mais, tudo aquece. E conforme vai aquecendo, o camarada que ele tem uma lojinha lá no bairro, uma padaria lá no bairro, ele tá vendendo mais, ele vai lá comprar uma geladeira, o cara que vendeu a geladeira vai comprar um carro e a engrenagem anda. Quanto mais a engrenagem anda, mais crédito vai sendo tomado. É mais deficitário pegando dinheiro. Enquanto isso, é dinheiro saindo do governo voltando para a mão do banco e nós que somos investidores, continuamos colocando dinheiro na mão do banco. Vai chegar um momento que a coisa engrenou tanto que esse índice aqui, ó, entra em ação, IPCA, inflação. A inflação começa a subir. Um país não pode ter a inflação disparada. Então, o governo nosso, que ele é um tanto intervencionista, né? Ele vai entrar com a taxa Selic, que é o freio. E ele sobe a taxa Selic. Quando ele subiu a taxa Selic, o que vai acontecer agora? Aqui, ó, subiu a taxa Selic. Fica interessante para o banco colocar dinheiro na mão dele de novo. Então, o banco começa agora a mandar dinheiro para lá e cobrar mais caro desse camarada aqui, ó, que é o deficitário. Quando ele começa a cobrar mais caro aqui, a gente tira dinheiro da economia. Tirou dinheiro da economia, não tem dinheiro para o cara ir lá comprar o pãozinho na padaria, não tem dinheiro para trocar a geladeira, não tem dinheiro para trocar o carro. A economia dá uma acalmada. Quando deu uma acalmada, o que acontece? IPCA cai. E aí começa tudo de novo. Mais um ciclo. Então, gente, a economia anda em ciclos. Uma inversão dessa que eu mostrei para vocês aqui demora de 4 a 6 anos. Historicamente, ela demora de 4 a 6 anos. Então, sempre vai ser assim. Economia esfriou, o IPCA cai, o governo baixa a taxa de juros para injetar dinheiro na economia. Aí, a taxa de juros vai lá embaixo, que é o que está acontecendo agora. A Selic está lá em 6%. Por quê? A economia esfriou. Então, o governo reduz a Selic, reduziu a Selic, botou dinheiro lá, aquece a economia. Quando começar a aquecer o IPCA, o governo sobe a Selic, pisa no freio. Pisou no freio, agora a taxa de juros alta, o banco coloca dinheiro na mão do governo. Tira dinheiro da economia, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Desaquece a economia. E assim vai. Por que vocês têm que entender tudo isso aqui? Porque esse ciclo aqui, ele determina qual desses dois aqui que nós vamos escolher. Só isso. Eu expliquei tudo isso aqui para vocês, para que vocês entendam qual desses dois nós vamos escolher, o pré ou o pós. Então eu tenho o CDB pré-fixado e o pós-fixado. Olha só, a nossa taxa de juros, teoricamente, ela faz isso aqui, né? Ela anda em ciclos, assim, ó. Tá? Então vamos colocar mais ou menos que aqui é perto de 15% ao ano e aqui é mais ou menos 4% ao ano. Então o que acontece? Quando a nossa economia, ela está com a taxa de juros, aqui ó, a Selic, tá? Selic. Ela está aqui perto de 4%, não é interessante a gente pegar um CDB pré. Porque se você pega um CDB pré, você acorda com o banco que nos próximos anos você vai continuar com o seu CDB rendendo 4%. Foi pré-fixado. Vocês acordaram esses 4% antes de você emprestar o dinheiro. Você emprestou, você vai ficar todo esse período aqui recebendo 4%. Só que nesse meio tempo, a taxa Selic pode subir. Ela vai lá para 15%. Você poderia estar com o seu dinheiro rendendo 15%, mas não. Você prendeu na mão do banco e você está recebendo 4% por ele. Então, quando a economia, a taxa de juros está lá embaixo, a gente não investe em pré. Não investe, porque se a taxa de juros sobe, você fica travado lá embaixo. Estão entendendo? Agora imagine o contrário. Imagine quem pegou lá em 2016 a Selic a 15%. E o cara fez um acordo com o banco que ele ia investir num pré a 15%. Ele travou por 5 anos lá, o CDB de 5 anos. Hoje a nossa Selic está aqui, ó, em 6%. Só que o camarada que fez isso, ele está com o dinheiro dele travado recebendo 15%. Isso é pré. Ou seja, aqui em cima a gente investe em pré. Aqui embaixo não. Aqui embaixo a gente vai investir em pós. Por que pós, Leandro? Pós, como a gente conversou, ele é atrelado a um indexador. Ou seja, para onde o indexador vai, nós vamos atrás. O pós vai atrás. Então, vamos supor que esse pós que nós vamos investir é atrelado a Selic. Se eu invisto aqui a 4% e a Selic vai para 15%,
o meu CDB passa a render 15 também. Ele é pós. Conforme a Selic vai subindo, ele vai subindo. Pode dar errado? Pode. Pode ser que eu invista em 4 e além de ela ir para 15, ela caia para 2. Meu rendimento vai cair para 2 também. Ele vai atrás da Selic. Estão entendendo? Então, isso aqui é importante. A regra básica, não tem erro. Tá em cima, é pré. Tá embaixo, é pós. Acabou. Resume-se tudo nisso, essa aula. Até a próxima aula.